nossa aula agora vai iniciar, nós vamos estar fazendo o exercício da aula 3. Vou estar trazendo algumas introduções de algumas questões. Peço que você assista e pegue o seu material e vamos corrigir a atividade 3, tá bom? Saudade de todos, fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês, mesmo que eu não esteja vendo, receber meu carinho, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de força, né? E a primeira coisa que nós vimos aí, quem estudou as nossas aulas, é que existem vários tipos de forças, vou estar citando algumas. Nós temos a força fraca, a força forte, a força gravitacional, a força eletromagnética. Um exemplo dessas forças seria a força que a Terra atrai a Lua, que a Lua atrai a Terra, é uma força gravitacional que atua em grandes distâncias, ou seja, a Terra está a anos-luz de distância da Lua. E mesmo assim, essa distância não impede que elas tenham uma interação entre elas. Então, existem vários tipos de força, desde uma força que atua no núcleo, que constitui as nossas moléculas, os átomos que constituem essas moléculas, que mantém essa estrutura do nosso corpo, né? Que dá liga a todos os outros objetos que têm uma estrutura, que mantém ele coeso, que é uma força nuclear. E nós temos as forças nucleares fortes, que é dentro do núcleo, e a força nuclear fraca, quando um elétron sai de um corpo para o outro, o que permite aquele elétron sair das últimas camadas de valência para um outro ente, é a força fraca que permite que ele saia, né? Então nós temos vários tipos de forças atuando e fazendo esse mundo fantástico que nós vemos aí na física. Então a primeira coisa é entender que existem vários tipos de força. A segunda coisa que seria interessante é você entender como foi padronizado o conceito de força. Como nós vimos, a unidade fora do sistema internacional que é muito utilizada é o quilograma-força. O quilograma-força, ele está relacionado a um objeto que chama quilograma padrão, que ele se encontra na França. Ele é um objeto onde foi medido a força que a gravidade atua nele quando ele está em queda, né? Se eu estivesse pegando esse objeto e soltasse, a força que a gravidade atua nesse objeto, fazendo ele ir em direção ao centro da Terra, é o quilograma-força. E interessante é que esse objeto, ele varia, né? Ele foi criado lá em Paris, né? A medição foi lá, mas se trouxesse para outro lugar devido à pressão, à latitude, esse quilograma ele equivale naquele local lá, 1 quilograma-força lá na França equivale a 9,81 newtons. Ou seja, como 8 é maior do que 5, nós padronizamos esse aqui uma casa acima. Então, isso aqui é quase aproximadamente 10 newtons. Então, lá em Paris, a nível do mar, a 45 graus de latitude, 1 quilograma-forças vale quase 10 newton. É a força que está atuando naquele objeto que nós chamamos de quilograma padrão. Tá? Então, tudo que nós temos no sistema internacional é feito em relação a alguma coisa, algum objeto que dê aquela medida, tá bom? E o quilograma-força, ele não está dentro do nosso sistema internacional. Por quê? Porque um dos caras da física, o pai da mecânica e clássica, que mais estudou sobre movimentos, que mais estudou sobre força, foi Newton. Então, em homenagem a esse cara, nós padronizamos o nosso sistema de força. Então, quer dizer que força no sistema internacional de unidades, que é o sistema padronizado no mundo inteiro, é em newtons, em homenagem ao cara que estudou, né? Newton. Então, a gente sempre tem que saber a relação de 1 quilograma para newtons. E se você não sabe, Newton, na segunda lei dele, que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, ele ensinou como a gente pode calcular a força que atua nesses objetos, sendo a relação da massa, que é o m, vezes a aceleração. Se eu souber exatamente a massa em quilograma desse objeto, então se eu souber a massa em quilograma, e nós sabemos que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, se eu fizer isso aqui, 1 newton é a mesma coisa de 1 vezes quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, como ele é igual a 1 newton, ele também ficaria sendo igual a 10 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Então, é uma relação que nós temos aí, nós vamos estar utilizando, né?
Analisando o exercício de vocês, algo que eu achei bem interessante, que eu ainda não comentei, né? Esse objeto que eu falei para vocês, que ele tem o peso de um objeto que nós chamamos de quilograma padrão, ele se encontra guardado em Paris, lá na França, na repartição internacional de pesos e medidas. E se eu quisesse comprar alguma coisa, por exemplo, no mercado, eu quero comprar alguma coisa e saber o peso que está naquilo lá. Se eu quero saber a massa de objeto, eu vou na balança. Então, cuidado, quando alguém pergunta assim, qual é o seu peso? Aí você vai lá na balança para ver. Balança não mede peso. Balança mede massa do seu corpo, que é a quantidade de inércia que você vai ver isso aí mais à frente comigo. Então, massa está relacionada à quantidade de inércia. Quanto mais massa você tiver, maior é a inércia do seu corpo. Agora, massa, a balança não te dá o peso. Se você fala assim, eu fui lá medir o peso meu peso é 50 quilogramas. Não existe quilogramas, é massa. Se você quer saber isso em peso, você tem que multiplicar por 10. E isso aí viraria o quê? De 50 virou 500 newtons. Mas ninguém quer falar que tem 500 newtons de peso, né? Então lembre que o aparelho que mede peso é o que nós chamamos de dinamômetro. Eu vou colocar uma figura aqui para vocês, tá vendo? Esse é o dinamômetro. E o dinamômetro, ele é muito utilizado aí para medir em mercados aí populares, eles medem mantimentos, ou até antigamente o pessoal gostava de catar latinha, né? Pegava um saco cheio de latinhas de refrigerante, essas coisas, e colocava numa argolinha, e o peso que aquilo lá puxava, media lá na molinha, descia, indicando o peso. Então, hoje nós sabemos que o aparelho que é o dinamômetro aí, ele que é o responsável para medir peso. Beleza, nós já vimos aí que força, ela é dada em quilograma por força e pode ser transformada em newton. E a primeira questão que ele pergunta para vocês é a relação que nós temos aí entre quilograma e newton. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a gente só pode converter em conversão de unidades, eu só posso converter uma grandeza na mesma grandeza, ou seja, as grandezas têm que ser iguais. Olha um exemplo bem simples. Se eu estou mexendo com centímetros cúbicos, isso aqui, toda unidade que termina em cubo, remete a volume. Então, se eu estou mexendo com volume, eu só posso converter isso aqui para outra unidade que também seja de volume. Vamos tentar lembrar? Qual é a unidade que eu tenho que é de volume? Beleza, eu tenho litros, tá? Eu tenho o que mais que é a unidade de volume? Eu também posso ter metros cúbicos, e aí vai uma infinidade de unidades. Eu não posso transformar isso aqui em metros. Por quê? Porque metros, sem ter nada indicando aqui, o 3 aqui em cima, isso aqui deixa de ser volume, volume se fosse elevado a 3, e aí ele passa a ser comprimento. É medida de um comprimento. E lembrando que metros, centímetros cúbicos é medida de 3 dimensões. É como se eu tivesse uma caixinha aqui, né? Eu tenho uma caixinha aqui. E aí ela mede essa dimensão, que é o meu comprimento, ela mede a altura e mede a espessura. Então, o volume, ele mede 3 grandezas, enquanto o comprimento é só uma grandeza. Então, eu não posso dizer que isso aqui eu consigo converter de centímetro cúbico para metro, ou de centímetro cúbico para centímetro. Não tem essa possibilidade. Eu só consigo transformar de volume para volume e de massa para massa. Exemplo, eu posso pegar 1 quilograma, aqui e transformar ele para outras unidades que sejam de massa. Então, olha, se eu quero 1 quilograma, isso aqui para mim é massa. Então, eu só posso converter massa para outra unidade que seja de massa também. Ah, eu quero converter, então, para gramas, professora. Então, de quilograma para grama é possível, porque são as mesmas grandezas. Então, se você não sabe, 1 quilograma é a mesma coisa de 1000 gramas. Até na nossa aula antes da quarentena, nós vimos como converter essas unidades. Então, observa que eu só faço a conversão de unidades de
mesma grandeza. Por isso que quando eu mexo com força, eu tô com duas unidades que é da mesma grandeza. Eu tenho quilogramas, força, e eu tenho quilogramas por metro por segundo ao quadrado. E a gente sabe que 1 quilograma força, ou melhor, vamos pegar 1 newton, né? Sabemos que 1 newton é a mesma coisa de 1 quilogramas forças. Eu mostrei para vocês que isso aqui veio da fórmula da segunda lei de Newton. E nós vimos também que Newton é força, isso aqui também é força, então é a mesma grandeza. Eu poderia também pegar uma outra unidade que não está no sistema internacional, que é 1 quilograma força. Isso é unidade de força. Então, do outro lado, eu tenho que ter alguma outra coisa que remete à força. Que no caso, isso aqui, para mim, é o quê? Newton, né? Então, 1 quilograma força, como eu disse para vocês, ele equivale a 9,81 newtons. Então, se eu faço daqui para cá, eu sei que eu estou mexendo com força de um lado e eu tenho força do outro lado. Então, é possível fazer a conversão. Então, eu não conseguiria transformar a força em velocidade, metros por segundo. Então, a primeira coisa, isso, tá? E outra coisa que seria interessante para a gente fazer as conversões de unidade é saber a relação, né? Você tem que saber algumas regrinhas, por exemplo, como é que transforma minutos em segundos, essas regrinhas básicas que seria interessante você ter o conhecimento para a gente ganhar tempo em questões aí que sejam necessárias. Eu vou pegar um exercício, vou iniciar aí com o exercício, se eu não me engano, é o 1, que vocês têm aí, que diz assim, né? Ele quer que você transforme 80 quilogramas força em Newton, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Façam a conversão de unidade de quilograma-força a seguir. Então, olha o que eu tenho. A questão número 2 da folha de vocês pede na letra A para transformar 80 quilograma-força em newtons, tá? Você poderia usar, eu vou usar como 10 para a gente ganhar conta, mas a gente pode fazer as duas, tá? Então, vou colocar aqui que desse lado, 1 quilograma força está valendo para mim 9,81 newtons, certo? Então, coloca na regrinha na cabeça que de quilograma força para newton, eu multiplico por 9,81. Se eu voltar, eu divido por 9,81. Então, agora, vamos lá fazer. Eu tenho 80. Ele está em quilograma-força, eu quero levar para newton. Então, ó, de quilograma-força para newton, eu faço o quê? Multiplico por 9,81. Até aí, tranquilo. Então, se você tiver com dúvida, é só você verificar a setinha lá, tá aí vindo de onde, né? Então, se eu multiplicar lá 80 vezes 9,81, 8 vezes 1 dá 8, multiplicando aqui ficaria 784,8 em que unidade? Newtons, né? Então, é bem tranquilo, bem facinho para você entender. A ideia, se eu quisesse usar o 10, professor, eu não quero usar essa grandeza ali do 9,8, eu quero usar aquele que é aproximadamente 10. Segue a mesma regra, só que em vez de ser 9,8, você arredondou isso aqui para quanto? Para 10. Então, se você quiser usar 10 aqui, você está usando a relação que 1 quilograma-força é aproximadamente 10. Se eu fizer isso, a única coisa que vai mudar é que aqui, ó, vai entrar o 10, e se eu fizer 80 vezes 10, aqui dava quase 800, né? É aproximadamente, lembra de mudar o sinal de igual? Esse de vermelho é um resultado mais preciso, quando você pega um 9,81. Esse daqui foi uma aproximação, porque observa, 8 é maior do que 5, então a gente sempre arredonda o anterior uma casa acima. Então, ele ia, exemplo, ao invés de pegar aqui, né, deixa eu pegar aqui, exemplo, o 8 é maior, então ele ia arredondar isso aqui para 785, então fica um pouquinho longe. Se você usar o 10, dá uma margem de erro maior, mas se o exercício falar, considere 1 quilograma-força como 10, pode utilizar. Se ele não falar, é preferível que em vez de você usar 10, você use o correto, que seria 9,81 aqui, tá? Então, observa que eu tenho o valor aproximado,
e eu tenho um valor mais preciso quando eu utilizo isso aqui. A outra parte que ele pede é para a gente transformar 0,78 em Newton, né? Então, vou estar apagando ali para a gente fazer. Então, olha como é que ficaria. Então, a letra A já foi. Meu padrão é um pouquinho pequeno, então vou ter que sofrer esse espacinho, tá? Então, olha, a letra B pede para você fazer isso aqui. Transforme 0,078 quilograma-força em Newton. Então, olha, de novo. Primeira coisa que eu faço é saber essa relação, correto? Estou vindo de quilograma para Newton. Então, ó, de quilograma para Newton. Faço o quê? Ou multiplico por 10 ou multiplico por 9,81. Quero um resultado mais preciso. Eu vou optar por esse aqui. Se o exercício falar adote 10 como valendo o valor de 1 kg-força, aí você utiliza isso aqui. Como o enunciado não fala nada, você que escolhe, tá? Então, eu vou descer isso aqui. E eu vou multiplicar, porque é daqui para cá, por 9,81. Até aí, tranquilo. Então, isso aqui vai dar 0,765. E ainda sobra mais uma casinha ali, que é o 18. Então, ele vai dar uma dízima bem interessante aqui, né? E daria em newtons essa resposta. Então, esse é o valor mais preciso. Mas se eu quiser pegar um valor mais fácil de fazer conta, seria pegar o 0,078 e multiplicar por 10. A vírgula vai andar uma casa aqui para frente. Então, isso aqui ficaria 0,78 aproximadamente. Newtons. Está errado? Não, está correto. Os dois estão corretos. Mas qual que seria o valor mais preciso? Esse daqui. Então, olha, tá bem tranquilo. Copia esse exercício. Deixa eu ver o próximo aqui. O próximo, ele pede para fazer 0,25 para quilograma-força. Então, ele é o processo inverso, né? Então, deixa eu apagar aqui. Letra C. Eu comecei pelo 2, depois eu vou estar revisando alguns outros conceitos, tá? Não preocupe que a gente ainda volta para o número 1. Então, eu tenho 25, que é 0,25. Essa daqui é a letra C. 0,25 newtons. E ele quer que transforma para quilograma força. Então, agora eu optei pelo lado inverso, né? Estou saindo agora do contrário. Eu estou saindo lá do Newton. Estou saindo daqui. E quero chegar nessa parte aqui. Então, agora eu faço o contrário. Eu posso usar dividindo por 9,81 ou eu faço dividindo por 10. Então, vou descer esse número. E agora eu vou dividir, né, pelo 9,81. Acho que eu vou até colocar essa conta um pouquinho do lado, que fica mais fácil. Dividir por 9,81. Isso aí vai dar uma casinha maior, né? 0,025, 48, e vai dar uma dízima legal aqui, mas eu acho que eu vou copiar só até aqui. Então, ele vai 48, 41, 9, 9, e aí a conta acaba. Então, ele dá um resultado mais preciso, mas ele fica mais difícil de calcular. Então, como é que eu poderia fazer um jeito aproximado? Em vez de ser dividido por esse valor, nós vamos dividir por 10. Certo? Então, assim, você vai optar o que você acha mais fácil, né? Que você tiver mais domínio. Se eu divido por 10, a vírgula, ela anda para o sentido contrário. Ela vai uma casa para trás. Tá dando reflexo, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a lente aqui. Então, olha, ela iria uma casa para trás. Olha lá, tá vendo? E aí, isso aqui vai ficar 0,25. Tá vendo que até aqui parece? Então, ele é um resultado mais preciso, tá? E aí, para acabar o número 2, nós vamos fazer a letra D, que ele pede para você transformar 50 mil newtons em quilograma-força. Então, vai acompanhando esse daqui rapidinho. 50 mil newtons em quilograma-força. Então, vamos lá.
Então, agora, a letra D, 50.000 newtons em quilograma-força. Tá vendo que o sentido é o mesmo, ó, de newton para cá. Vamos fazer com um valor mais exato. Então, eu pego isso aqui, 50.000, e divido por 9,81. Ele vai dar o valor de... Deixa eu colocar aqui, 5,0. Deixa eu até colocar o ponto de cá para não confundir. 5.096,83 seria um valor legal aí. Mas eu posso também optar em usar o 10. Esse aqui seria o valor mais preciso, em quilogramas-forças, né? E eu poderia ter ele fazendo aí, dividir por 10. Olha, tanto que cairia muito mais rápido. Se eu dividir por 10, morreu aqui, né? Então, ficou aproximadamente 5.000, né? Então, isso aqui é aproximadamente 5.000 quilograma-força. Então, olha que interessante. Até aqui, ó, 5.096 e aqui 5.000, tá próximo os resultados, tá? Bem próximo ali, tá? Então, a número 2, nós finalizamos ela toda. E agora, voltando aqui para a número 1, nós vamos falar um pouquinho de algumas relações entre força e movimento, né? Deixa eu até apagar essa parte aqui para a gente poder conversar bonitinho. Então, olha, o exercício, ele te pergunta no número 1, para você fazer uma pesquisa sobre a relação de força e movimento. Força e movimento. E a pergunta dele era que você pesquisasse qual é a relação entre dois pensadores aí, Aristóteles, Galileu, Galilei. A primeira relação que você tem que saber é que Aristóteles, ele via o que só existia movimentos se houvesse a presença de velocidade. Ou seja, na concepção de Aristóteles, as coisas se moviam devido à presença de uma força. E se elas se moviam, é porque tinha velocidade sobre elas. Então, ele dizia que força estava muito interligado, estava intrinsecamente ligado à velocidade. Se eu tivesse movimento, eu tinha que ter força. Ou seja, movimento é velocidade. E se eu tivesse uma força aplicada sobre um corpo, ele teria que ter uma velocidade. Então, para Aristóteles, todas as coisas que se moviam devido a essa interação. E o interessante que ele falava também é que poderia existir situações em que o movimento aconteceria de forma natural e situações em que esse movimento seria violento. Exemplo, se eu fosse pegar os planetas, né? Nós sabemos aqui, imagina que isso aqui é a Lua, essa aqui seria a Terra. Ele tentou explicar a concepção que nós temos da física, que todos os corpos que ocupam um lugar no espaço estão em queda, né? Nós sabemos que os corpos estão se movimentando e a tendência é que estejam sempre caindo. E ele tentando explicar não só os movimentos dos corpos celestes, mas o porquê das coisas aqui, quando a gente solta, ela cai, né, em direção ao centro da Terra, por que eles fazem esse movimento, ele trouxe a concepção de um movimento natural, onde ele dizia que todas as coisas se moviam tentando procurar o seu lugar no espaço. Quando ele achava o seu lugar no espaço, ele deixava de fazer esse movimento de queda. Ou seja, se esse objeto cair, ele vai em direção ao centro da Terra até parar, porque ele encontrou o seu movimento, o seu momento, o seu estado de equilíbrio, o seu estado original. Então, ele dizia que as coisas poderiam sim se mover sem ter forças, poderiam estar se movendo de forma espontânea, sozinho, sem ter uma força aplicada sobre esse corpo, ele estaria se movendo de forma natural, porque ele estava tentando em direção ao centro aí do seu estado de equilíbrio, do seu estado original. E ele poderia ser um movimento violento, que é o que acontece quando eu pego um objeto, esse bastão, ele está parado. Eu posso fazer ele entrar em movimento, não porque ele quer atingir o estado dele de pertencimento do universo, onde que eles pertencem no universo, mas é porque eu aplico uma força nele e eu
causo esse movimento. Então, quando eu faço esse movimento no pincel, eu estou forçando ele a entrar em movimento. E se eu estou forçando a entrar em movimento, ele se moveu devido a uma ação violenta. Então, é um movimento violento. Então, para Aristóteles, força e movimento estavam ligados a quê? Velocidade. Se um corpo tinha movimento, ele tinha velocidade. Então, se ele tinha existência de força, a força estaria atuando porque ele está em movimento ali. Então, era um caminho de duas mãos, né? A força existe devido à velocidade, a velocidade devido à força. E se um objeto estava se movendo, ele poderia se mover de forma natural, sem estar forçando uma força sobre ele, desde que ele tente encontrar seu estado de equilíbrio, seu lugar de pertencimento no universo. Ou ele poderia estar se movendo através aí de uma ação, de uma força, causando, tirando, né, dois corpos se afastariam um do outro, devido a uma força que tira eles do lugar de pertencimento, do lugar de origem, tá? E Galileu? Galileu, antes de surgir Galileu, nós tivemos outros caras que pensaram um pouquinho sobre o assunto de movimento, né? Um dos caras aí que andou estudando um pouquinho sobre essa parte, no século, se eu não me engano, 14, que era o francês Buridan, que ele propôs uma outra explicação sobre esse conceito, introduzindo a ideia de um ímpeto. Ele dizia assim que os objetos eles se moviam e a força, ela atuava naquele corpo, fazendo com que ele, naquele momento que estava tendo o ímpeto de movimento, que a força estava aplicando sobre ele, ele tinha a velocidade ali. Mas desde o momento que o ímpeto acaba, aquela força de aplicação naquele corpo para, a velocidade que provoca aquele movimento pararia também. Então, houve, um tempo aí, do século XIV, antes de chegar a Galileu, a ideia, a introdução do ímpeto. Tá? E essa introdução do ímpeto, ele trouxe essa explicação que uma força aplicada a um corpo, ele transfere para ele um ímpeto. Assim, a velocidade, ela dura, né, enquanto esse ímpeto da força existir. Então, se eu tivesse um objeto aqui, e aí eu venho e aplico uma força nele. Enquanto essa força estiver sendo aplicada nesse objeto, ele vai ganhar velocidade. À medida que eu tirar essa força, que é o ímpeto que provocou esse movimento, esse objeto para de mover. Então, foi assim que o Buridan explicou o conceito de movimento do século XIV. E aí surgiu no século XVII Galileu para complementar e reforçar esse conceito de movimento, tá? E aí as ideias dele, ele dizia que a força ela não estava relacionada à velocidade em si, mas com a sua variação. Então Galileu diz que a força não era precisamente a existência da velocidade, mas sim da variação dela. Ou seja, se eu variasse a velocidade, eu teria força. Ter só uma força aplicada sobre o corpo, ou melhor, ter uma velocidade do corpo, o corpo está se movendo. Se ele não mudar essa velocidade de um estado para outro, por exemplo, no estado inicial, ele tem essa velocidade V1. Se ele continuar mantendo essa velocidade no outro estado, V2, ele não teve velocidade, não teve força atuando sobre o corpo. Por quê? Porque para Galileu, para ter força atuando sobre o corpo, a velocidade 1 tinha que ser diferente da velocidade 2. Ele tinha que variar a velocidade. Por isso que René Descartes, que era um amigo de Galileu, trouxe aí a ideia, que era contemporâneo de Galileu, que uma trajetória retilínea ela era consequência de uma falta de aplicação de força. Ou seja, se esse objeto está vindo para cá com uma determinada velocidade, ele não mudar essa velocidade, não variar, ele vai estar andando em linha reta, né? Que não ficou tão reto, mas ele estará andando em linha reta sem ter variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, não tem força. Então, Galileu ele mudou a concepção. Enquanto Aristóteles dizia, se houve velocidade, já existe força. Né? Se eu vi um objeto saindo, a lua começou a movimentar com velocidade, opa, ela já tem força, já tem alguma coisa empurrando ela, ou ela está fazendo um movimento de forma natural, tentando encontrar o seu lugar de pertencimento no universo. Agora aqui não, ele diz, não é bem assim. O objeto pode estar com velocidade, mas se ele sair de um instante para outro e não variar essa velocidade, ele vai estar fazendo um movimento retilíneo, uniforme, mantendo velocidade constante, e não vai ter força atuando sobre o corpo. E aí René Descartes, ele afirma que em movimentos em retilíneo não existe força atuando sobre ele, porque não houve variação da velocidade.
Então, observa tanto que esses conceitos, eles foram reafirmando. A gente sabe que nos corpos celestes acontece a mesma coisa. Se a Terra, ela mantém seu movimento constante, ela está fazendo esse movimento de translação em torno da Lua, só que chega um momento que ela acelera quando ela aproxima do Sol. Todos os corpos celestes que quando aproximam do Sol, imagine que esse é o Sol, esse é a Terra. Aqui ele vai mantendo velocidade constante, em linha reta, né? E aí ele vai fazendo movimento de elipse. Quando ele chega perto do Sol, ele passa rapidinho. Então, existem movimentos que a Terra está fazendo um movimento acelerado, outros ele está fazendo um movimento retardado, reduzindo a velocidade. Se ele não sofresse esse movimento de acelerar e retardar o movimento, ele faria um movimento aí contínuo e não teria força atuando sobre esse corpo. Então, através dessas ideias de variação, é que ele conseguiu explicar como é que os corpos celestes se movem. Observe que tem momento que o corpo celeste está com velocidade, e quando ele chega perto do Sol, ele acelera, ou seja, mudou de velocidade. Então, se ele tinha uma velocidade aqui e outra velocidade quando ele aproximou do Sol, variou a velocidade, quer dizer que os corpos celestes se movem em torno de um outro corpo devido à existência de uma força que a gente viu no começo, que seria uma força gravitacional. Então, nós vemos que tudo aqui se encaixa, né? Até eu coloquei para vocês, aqui vou até fazer um desenho para você entender. Imagine que esse seja o nosso Sol, ele está no foco, o centro do universo estaria aqui, e aí nós temos um movimento de pontilhado, que é uma elipse. A gente vai ver, de acordo com Kepler, nos movimentos aí, que a Terra, vou colocar aqui a Terra de vermelho, ela faz um movimento de elipse em torno do Sol. Então, quando a Terra está aqui, nesse ponto aqui, ó, ela está mais longe do Sol, tá vendo? Ela está mais longe, a área dela aqui, ó. A área 1 desse movimento, ela está mais longe do Sol. Então, a velocidade aqui é uma velocidade que eu vou chamar de V1. Quando ela chega nessa região aqui, ó, mais perto do Sol, melhor vou ter que fazer assim ao contrário. Quando ela chega nesse movimento aqui mais perto do Sol, a área 2, ele vai ganhar uma velocidade maior, porque a Terra vai fazer o Sol vai acelerar o movimento da Terra. Então, como nós vimos que V1 é diferente de V2, ou até melhor, que V1 é menor do que V2, nós podemos dizer que, como está tendo variação de velocidade nesses instantes aí, a força que está atuando aqui na Terra, que é uma força gravitacional, que um faz interação com o outro, é uma força menor do que quando ela faz esse movimento aqui. Então, observa que os corpos se movem, estão em queda devido a essa ação da variação da força. E aí introduziu todos os conceitos que nós temos hoje, que conseguiu explicar o movimento da ação desses corpos aí no espaço, tá bom? Então, essa era a ideia da primeira questão. A 3 diz assim: explica a diferença entre a massa e peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida de cada um. Então, essa agora que nós vamos fazer é a 3. Então, primeiramente, a 3 você tem que colocar que massa é a quantidade de inércia de um corpo. Então, massa é a quantidade de inércia de um corpo. O que seria inércia? Na primeira lei de Newton, nós vimos que um corpo desprovido de forças, ele poderia fazer um movimento atuando devido à inércia. Então, o que seria esse corpo desprovido, né? A primeira lei é chamada também de lei da inércia, lei de Newton, né? Inércia. Então, imagine que eu tenho um objeto, tenho uma caixinha sobre esse objeto, e nessa caixinha agora eu aplico uma força. Então, eu posso aplicar uma força em dois sentidos. Eu posso aplicar uma força no sentido aqui do eixo horizontal, ou eu posso aplicar uma força no eixo vertical. E ainda nós temos o eixo inclinado, que seria pegar essa parte intermediária entre esses dois eixos, tá bom? Mas imagine que eu vou pegar agora como, por exemplo, só o eixo horizontal e vertical. Se eu puxar esse objeto para cá, com uma força, a tendência é que esse corpo vá para aquela direção. Ele só não vai para aquela direção se eu aplicar a mesma força
no mesmo eixo, mas em sentido contrário. Então, eu teria que ter uma outra força aqui, essa é a força F1, essa é a força F2, e elas teriam que ser iguais para que uma cancelasse a outra. Aí eu diria que a somatória, olha para cá, o símbolo da matemática de somatória, a somatória das forças no eixo X, vamos chamar que o eixo horizontal seja X, o eixo vertical seja Y, que a somatória das forças aqui, ou seja, se eu pegar essa aqui que é 10, e como ela está no sentido contrário, eu vou chamar de menos 10, e eu somar essas duas vai dar 0. Então, a somatória das forças aqui dá o quê? 0. Quer dizer que ele não vai nem para cá e nem para lá. Agora, se eu pegar a vertical e fazer a mesma ideia, se eu aplicar uma força aqui em cima, ela só não vai subir se existir a mesma força no mesmo eixo, mas no sentido contrário. E aí, o que eu posso verificar? Se isso aqui para cima for positivo, para baixo for negativo, se aqui for 10 para baixo, menos 10, pegando um plano cartesiano, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para minha esquerda é positivo, para minha direita é negativo. Por isso que eu estou botando esse sinaizinho de mais e menos, tá bom? Então, se eu somar 10 com menos 10, dá 0. Aí, o que eu posso concluir? Que a somatória das forças em Y seria 0. Então, deixa eu só colocar aqui de uma forma mais visível. Então, a inércia diz que quando a somatória de todas as forças resultantes sobre o corpo for 0, esse corpo pode atuar em duas maneiras. Então, o que seria 0 aqui? Seria tanto a somatória das forças em X, tem que zerar, não pode ter nenhuma força em X, e também não pode ter nenhuma força em Y. As duas têm que zerar para que a força total resultante sobre o corpo seja 0. E aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o objeto ou ele vai estar em repouso, aquela caixinha vai estar parada, ou aquela caixinha pode fazer um movimento retilíneo uniforme, ou seja, aquela caixinha pode andar aí em linha reta. De acordo aí com Galileu, os corpos só parariam, senão os corpos que estão em movimento só param devido à ação de uma força externa a ele, a uma força de atrito. Então, de acordo com Galileu, se esse corpo começasse a deslizar aqui e não tivesse nenhuma força de atrito contrário ao movimento parando aquilo lá, essa caixinha faria um movimento perpétuo. Ele não pararia, né? E é o que explica por que os corpos celestes estão sempre em movimento, né? Não tem essa força de atrito no espaço. Antigamente acreditava que os planetas estavam inseridos no éter, né? E agora a gente já sabe que o espaço ele é vácuo, então não tem nada provocando resistência, atrapalhando o movimento da Terra. Então por isso que esse movimento é perpétuo. Então aqui, imagine uma superfície que não tem atrito, não tem nenhuma força. Se ele estiver se movimentando aqui com velocidade para esse sentido, se não tiver nada aqui contrário atrapalhando o movimento, ele estaria em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele ia manter esse movimento em linha reta e mantendo isso uniforme, velocidade constante. Então, um conceito que eu posso dizer de inércia é que, como massa é a quantidade de inércia, inércia é a vontade que esse objeto tem em querer ficar em repouso, ou é a vontade que esse objeto tem em querer manter um movimento retilíneo uniforme. Olha, um exemplo bem simples. Imagine você dentro de um coletivo, você está parado, em pé, segurando lá no coletivo. O coletivo começa a fazer o movimento andando na rodovia. Só que chega um momento que ele para e tem que parar no semáforo e ele faz a freada muito brusca e você nem tá nem percebendo, nem firmou, você tá só segurando normal. O que vai acontecer quando ele fizer esse movimento brusco? O seu corpo, sem ninguém empurrar, sem atuar nenhuma força sobre o seu corpo, ou seja, a resultante das forças no seu corpo vai ser 0. O que vai acontecer com o seu corpo? O seu corpo ele vai se direcionado para frente. Por que ele faz isso? Porque quando no meu corpo não tem nenhuma força atuando sobre ele e eu consigo fazer esse movimento no meu corpo, porque vai existir uma inércia no meu corpo, que é uma grandeza que eu não controlo, que vai querer manter o meu estado de equilíbrio. Como eu estava lá dentro do coletivo, o coletivo estava em movimento, meu corpo quer continuar em movimento. Por isso que o meu corpo é jogado para frente de forma involuntária, eu não controlo isso. Ou seja, eu fiz um movimento que retilíneo uniforme. Do mesmo jeito, se você estiver parado, sentado no carro, ele não entrou em movimento ainda,
e você tá paradinho, encostado ali. E aí o motorista vai e faz um arranque, ele acelera de uma vez. O que vai acontecer com você? Você não vai para frente. Você vai para trás. Por quê? Porque ele quer voltar ao seu estado original. Você estava lá dentro, sentado, em que jeito? Em repouso. E ele quer continuar qual estado? O estado de repouso. Por isso que ele faz essa volta, tá? Então, a inércia é a vontade que o seu corpo tem de manter o seu estado de equilíbrio. Se você estiver parado, ele quer ficar parado. Ou seja, ele quer continuar em repouso. Ou se você estiver em movimento, ele quer manter esse movimento constante. Tá? Então, quanto mais massa um corpo tiver, maior a inércia. E olha que interessante, uma situação corriqueira aí do nosso dia a dia. Imagine essa seguinte situação. Você tem aqui uma pista de moto, certo? Aí quando chega aqui, vamos fazer uma coisa bem radical. Eu vou colocar uma barreira, as motos vão parar aqui e as pessoas vão ser projetadas igual o Superman, todo mundo bancar Superman aqui. Então imagine, eu não vou saber desenhar moto, então eu vou fazer como se fosse uma bicicleta, tá bom? Vou fazer uma espécie de uma bicicleta aqui. E aí a pessoa vai estar sentada aqui, tá bom? Tá lá. E a pessoa vai descer. O que vai acontecer com essa pessoa? Se a massa dessa pessoa for uma massa pequena, uma massa Mzinho, quando ele estiver descendo essa rampa aqui, que vai estar numa altura H, à medida que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade, certo? Então, ele vai descendo aqui e vai ganhando velocidade, devido à gravidade que empurra o corpo para baixo, acelerando o movimento. E aí, quando ele chegar aqui, a bicicleta vai ficar aqui e ele vai ser arremessado para frente. Agora, a pergunta é, quanto que ele vai estar andando aqui? Se a massa for pequena, a quantidade de inércia que vai ter sobre o corpo é pequena. Então, a vontade dele querer, a moto vai vir, ele vai estar em movimento, vai parar, mas ele quer continuar em movimento, porque ele estava em movimento. Então, a inércia vai fazer ele entrar em movimento. Mesmo que ninguém está lá empurrando ele, ele vai sozinho para frente. Então, ele, como a massa dele é pequena, a vontade dele querer entrar em movimento é pequena. Então, ele vai andar uma distância X que é pequena. Mas se esse objeto aqui agora vir uma pessoa com uma massa maior, vamos colocar um gordinho aqui, se a massa dele for maior, quando ele chegar e fazer esse movimento, ele vai ser acelerado, a bicicleta ou a moto dele vai ficar aqui, mas como ele tem grande massa, agora a massa dele é um imã, ele tem uma massa muito grande, a vontade que ele vai querer de continuar o movimento quando a moto dele ficar aqui vai ser maior. Então, ele vai conseguir deslocar uma distância muito maior, que eu vou chamar de xão. Então, o que acontece nos acidentes de trânsito, a pessoa que é mais gordinha, no acidente de trânsito, ela machuca mais. Se ela estiver numa moto, o corpo dela é arremessado muito mais longe. Por isso, quando tem acidente em pistas, o pessoal da física analisa a balística e analisa a projeção que o corpo, que o carro foi arremessado, analisando a lataria, a dimensão da massa, aplicando o conceito de inércia. E aí, a 3 pergunta assim, descreva as principais unidades de medida, né? Explica a diferença entre massa e peso. Então, vamos tentar lembrar o que é peso e o que é massa. Então, eu sei que massa é a quantidade de medida de inércia de um corpo, né? E o peso, ele é a força que deve se aplicar a um corpo para que ele faça seu movimento, né? Então, se eu pego um objeto aqui, e aqui está a superfície. Todo corpo que tem massa vai ter uma força puxando esse objeto em relação ao centro da Terra, tá? Então, o peso, ele é essa força que é produzida devido à massa e devido à ação da gravidade puxando esse corpo para baixo. Então, o peso é dado pela massa vezes a gravidade. Quanto que vale a gravidade aqui na Terra? A gravidade aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8. Então, se eu pego um corpo aqui de massa de 5 quilogramas, se eu começar a deixar ele cair, se eu jogar na forma do peso, quero saber qual é o peso dele aqui, basta eu pegar aqui, ó, peso é igual, quanto que é a massa? 5. E a gravidade? 10. Então, se eu multiplicar esses dois, vai dar 50 newtons. Então, massa
é a quantidade de inércia, e o peso está relacionado à quantidade de inércia vezes a gravidade que está atuando naquele corpo, né? Quanto maior for a massa e maior for a gravidade que vai estar atuando no corpo, maior vai ser o peso, tá? Por isso que na Lua, quando as pessoas vão para a Lua, ele flutua. Não quer dizer que a pessoa foi para a Lua e emagreceu 10 quilos, por isso que está flutuando. Não, porque a gravidade aqui na Terra é 10, lá na Lua é quase 2, é 1,6. Então, se eu multiplico aqui por 10 ou 5, o corpo vai ter um crescimento muito grande. Mas se eu for multiplicar por uma coisa que não chega nem a ser 2, isso aqui cai no máximo para 10, não cai para 50. Então, a diferença da gravidade, dependendo do planeta, no satélite, em qual lugar que você estiver, vai alterar o seu peso. Se você estiver num lugar que a gravidade é forte, o seu peso vai aumentar. Se você estiver num lugar que a gravidade é pequena, o seu peso vai ser menor. Por isso que você vai conseguir, na Lua, o pessoal flutua, né? Anda bem levezinho. Por isso que o pessoal os astronautas, quando vêm para a Terra, eles não conseguem se ficar muito tempo no espaço, eles não conseguem de fato caminhar. Se eles caminharem, eles quebram as pernas. Então eles têm que ficar um tempo de adaptação para criar resistência dos ossos, porque aqui a pressão e a gravidade que empurra a gente para baixo é muito grande. Lá no espaço é quase 2, então é pequeno, né? Na Lua, né? Desculpa. Então, a gente viu isso. E quais são as unidades de peso? Como peso é força, vamos colocar aqui. Como a gente viu que peso é força, quais são as unidades de força que a gente tem? As mesmas unidades da força é a unidade do peso. Então, peso é força. Quais são as unidades de força? Newton. Então, o peso pode ser dado em Newton. O peso pode ser dado em quilograma-força. Ou o peso pode ser dado em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E quais são as unidades de massa? As unidades de massa pode ser quilograma, grama, miligrama, tá? E aí vai, decagrama, hectograma, e vai. Vou colocar essas aqui que seriam as mais usuais, né? E aí o de peso fica aqui, tá bom? Então essa é a questão número 3. E a número 4 diz assim: considerando o princípio da inércia descrito pela primeira lei de Newton, explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer grande parte da quadra, né? Então vamos colocar aqui para a gente entender. A questão 4. Então imagina uma quadra aqui. Então, aqui está uma quadra. E o disco de hóquei está aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. O disco de hóquei acontece aonde? No gelo. E no gelo, teoricamente, é o lugar que tem menos atrito. Vou colocar aqui sem atrito, mas você lembra que existe um pouquinho, tá? E o que Galileu falava? Galilei que estudava o movimento, força. Dizia que se tivesse uma superfície onde um determinado objeto se movesse sobre essa superfície, e a superfície não tivesse nenhum atrito, ou o atrito fosse bem pequeno, ou seja, se esse objeto veio aqui, eu peguei o bastão aqui, e eu apliquei uma força. Vou até fazer uma força em vez de fazer esse negócio. Eu vim aqui, bati nesse disco de hóquei. Eu apliquei uma força. Então, gerou um movimento violento, foi forçado esse movimento. O que vai acontecer pela lei de Newton? Se não tiver nenhum atrito sobre aquele objeto, ele vai fazer esse movimento aqui perpétuo. Ou seja, ele vai ser provocado, ele vai começar a entrar em movimento. E como ele está em movimento, e não tem nada para atrapalhar esse movimento, por inércia, sem ninguém ter que ficar batendo toda hora, ou seja, ele vai para frente devido à primeira ação, que colocou ele em movimento. Mas ele vai continuar fazendo esse movimento em linha reta sem ter que alguém lá empurrar ele. Porque ele vai fazer esse movimento não devido a essa força agora, ele vai fazer esse movimento devido à ação da inércia. Que é a tendência do corpo em fazer esse objeto manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, vai começar a atuar a lei de inércia, fazendo com que esse movimento se torne perpétuo. Então, se não tiver nada aqui na frente para barrar e parar, ele continuaria em linha reta indefinidamente, né? Poderia começar assim, se fosse retinho, ou ele batesse de lado, ele ficaria aquele movimento até chegar ao fim de alguma coisa que parasse e atrapalhasse aquele movimento, tá bom?
Então, a explicação da inércia é que todo corpo que tem massa e que sobre ele a resultante das forças sejam zero, a partir do momento que eu bato aqui, ele entrou em movimento, mas depois não vai ter mais nenhuma força sobre ele. Então, a força resultante sobre o corpo, depois que eu coloquei ele em movimento, é zero, porque eu bati nele no começo, quando ele estava aqui, eu bati nele, ele foi para lá. A partir do momento que ele está aqui, já não tem mais força atuando sobre ele. Então, entra o conceito de inércia, um corpo sem força atuando sobre ele, ele vai ficar que jeito? Parado em repouso. Mas como ele já estava em movimento, ou melhor, em movimento ou em repouso. Como ele já estava em movimento, ele continua fazendo esse movimento perpétuo, porque não existe nenhum atrito. E esse movimento aí vai ser um movimento retilíneo uniforme. E a questão 5. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal em movimento uniforme retilíneo. O motor exerce uma proporção de 1.600 newtons. Então, vamos lá. Você explica aí com as suas palavras. Eu vou disponibilizar também depois um e-book para vocês explicando tudo, colocando as respostas escritas aqui para você fazer a correção, tá? Então, número 5. Ele fala que o carrinho foi aplicada uma força de 1.600 newtons sobre ele, fazendo com que ele entrasse em movimento horizontal uniforme e retilíneo. Qual é o valor da força resultante? Então, o automóvel desloca-se numa estrada horizontal em movimento retilíneo uniforme, o motor exerce uma força de propulsão, então é a força do motor. Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Então, presta atenção, eu tenho um carrinho aqui, o desenho está mostrando isso aqui, ó. Aqui eu tenho um carrinho, tá aqui, tá, vamos colocar aqui a luzinha, tá, para isso. Aqui, tá o carrinho. Aí ele diz que existe uma força bem aqui, ó, que é a força do motor mexendo nas engrenagens do motor, que é essa força de 1.600 newtons. E atrás eu tenho uma força contrária, que ele não fala o que é. Aqui que ele chamou de F. Deve ser a do pneu, né? Aqui no chão a gente sabe que existe a superfície. E a superfície, ela nem sempre é plana e polida. Ela tem umas imperfeições que faz gerar uma força contrária. Então, o pneu, ele faz esse movimento, né? Toda vez que ele vai fazer o movimento, ele empurra de um sentido e vem a força de atrito contrário. Então, acaba que essa força aqui, ela vai ser aquela força contrária ao movimento. Quando o pneu está andando para lá, existe uma força contrária fazendo esse giro. Então, a força resultante da letra A seria isso aqui, né? Se eu tenho duas forças atuando no mesmo eixo, sentidos contrários, o que eu faço com o sentido da força? Eu subtraio. Então, a resultante da força seria a força do sentido do movimento, quando o objeto está indo para lá, e o sentido do movimento é para lá. Então, essa é positiva e quem está contrária a ela, negativa. Então, vai ser 1.600, que é essa força, menos a força F, que ele não fala quanto que é. Então, eu deixo aqui em função. Seria a subtração dessas duas forças. Essa é a letra A. E a letra B? Qual o valor total das forças contrárias ao movimento do carro? Então, as forças contrárias aí seria a força de atrito, né? Então, essa força contrária aqui seria a força de atrito. Poderia ser a força que estivesse ventando, né? Estivesse ventando aqui. A força que batesse aqui no carro atrapalharia o movimento. Por isso que um ciclista, quando vai correr, ele não fica com o corpo em pezinho. Ele desce, diminuindo o coeficiente angular ali, para que ele tenha menor contato da resistência do ar. Então, essa força aqui pode ser tanto a força de atrito, como também pode ser do pneu, né? Com a superfície. Ou pode ser também a força da resistência do ar. E aí, só isso. Então, espero que vocês tenham pegado essa aula de hoje. Nós fizemos a correção do exercício da última aula, que era o exercício 3. Fizemos a correção detalhada de cada um. Hoje está disponibilizando para vocês depois a correção do PDF, tá? Eu vou fazer um PDF para vocês disso aqui. E a ideia é que você revise, volte o vídeo, tenta pegar a explicação de novo, tá bom? No mais, um grande abraço. Um beijão para vocês.